Fala pessoal, esse final de semana saiu várias notícias do Banco Central que pode afetar bastante o Nubank. O roxinho que todo mundo utiliza, né? Então, no final de semana, eu tava tendo um almoço de família e virou uma discussão muito grande sobre isso. Se o Nubank vai quebrar, se ele vai fechar. Então eu preparei esse vídeo aqui para poder explicar para todo mundo o que está acontecendo, porque tem muita gente preocupada. Então até antes de começar, para quem não está muito antenado, eu quero mostrar para vocês algumas notícias que viralizou bastante esse final de semana. Então tem aqui: o Banco Central emite novo comunicado para usuários do Nubank. Nubank pode mudar de cara se proposta do Banco Central avançar. A autoridade monetária e reguladora quer dar clareza à distinção entre bancos e demais financeiros. Mudanças no Banco Central pode acabar com o Nubank. Entenda. O Banco Central abre uma consulta pública para restringir o uso do termo bank para empresas como a Nubank. Entenda a medida. E pessoal, são notícias que estão criando um alarme maior do que deveria. Para poder explicar melhor o que está acontecendo, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é um banco e o que é uma instituição financeira. Porque todo esse rolo com o Banco Central é sobre isso. Então até alguns anos atrás, só existiam grandes bancos como Bradesco, Santander, Itaú e por aí vai. Mas hoje em dia existe um monte de empresa, um monte de banco para lá, um monte de bank para cá, fintech para todo lado, né? Todo dia aparece uma nova empresa e a gente fica perdido, sem entender o que é ou o que não é banco. Então, para facilitar o entendimento, existem duas categorias: as instituições financeiras bancárias, que são os bancos, e as instituições financeiras não bancárias, que são essas empresas que fazem vários serviços que o banco faz, mas mesmo assim ainda não são considerados banco pelo Banco Central. E é nesse bolo que o Nubank está, nessa categoria de instituições financeiras não bancárias. Então é isso mesmo, o Nubank não é oficialmente um banco, segundo os requisitos do Banco Central. Tá, mas até esse momento você deve estar se perguntando: o Nubank tem nome de banco, tem jeito de banco, permite que você abra conta, permite que você guarde dinheiro, que você invista dinheiro, até que você faça empréstimo, né? Então assim, é praticamente tudo o que um banco faz. Mas ainda assim não é banco? E não é, pessoal. Isso porque o Banco Central, ele tem 3 pontos que diferenciam um banco de uma instituição financeira. Primeiro ponto: ter uma agência. Sabe aquela agência física que tem caixa eletrônico, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que você vai lá, é atendido por funcionário, tu fica horas na fila para ser atendido e acaba perdendo um dia inteiro de trabalho? Isso é ter uma agência. Segundo ponto: ter conta corrente. Se você já abriu conta nesses bancos mais tradicionais, normalmente você abre uma conta corrente e uma conta poupança, que para nós hoje não tem diferença alguma mais, mas para o Banco Central ainda é válido. E o terceiro ponto: fazer depósito à vista. Antigamente, quando você recebia o seu salário, o mais provável é que você iria receber ele em dinheiro. E aí você ia lá no caixa eletrônico e depositava esse dinheiro na tua conta corrente. Então vamos supor que você recebeu um salário de R$1.000. Aí tu vai lá no banco e aí tu pega e deposita esses R$1.000 e pronto, tava no banco, caía na tua conta. Já o Nubank, ele não tem isso. Para você poder fazer um depósito, você precisa gerar um boleto, pagar ele na lotérica e então esse dinheiro é transferido para o seu aplicativo. Por isso que o Nubank não é banco, assim como vários outros bancos também não são. No final, eles são tudo uma instituição financeira. Mas aí agora você deve estar se perguntando: por que agora o Banco Central começou essa briga? Hoje em dia está surgindo tudo que é tipo de empresa oferecendo serviços bancários. Você já pode ter reparado que até loja de roupa já está oferecendo cartão e aplicativo. Outro exemplo interessante é o Mercado Livre, que criou o Mercado Pago e agora tem o Mercado Pay, que você pode colocar dinheiro, pode fazer empréstimo e o seu dinheiro até rende dentro do aplicativo. Então, com essa chuva de banco, o Banco Central começou a se preocupar.
pois muitas empresas começaram a oferecer serviços bancários e principalmente dizendo que é banco, sendo que não é. Então, nesses últimos dias, o Banco Central determinou que toda instituição financeira que não é banco, lembrando daqueles 3 pontos que eu mencionei anteriormente: agência, conta corrente e depósito à vista, não vai mais poder utilizar o nome banco ou bank, que é banco em inglês. E é aí que o Nubank e diversos outros aplicativos entram nesse rolo todo. Então, se isso for realmente aprovado, e eu acho que vai ser, o Banco Central vai obrigar que todas essas empresas que não são banco, mas utilizam o nome de banco ou bank, vai ter que mudar o nome. Então, bancos como Nubank, Willbank e tanto outros que vivem aparecendo vão ter que mudar o nome. Então, nesse momento, o Nubank ele tem 2 opções: ou eles vão ter que atender aqueles 3 pontos e virar um banco, e aí eu já não sei como é que funciona, mas ao meu ver, eles não vão fazer isso, porque vai contra todos os princípios de um banco 100% digital. Ou eles vão ter que mudar de nome e não vão mais chamar Nubank, que eu acho que provavelmente é isso que eles vão fazer, porque eles vão conseguir adotar isso rapidamente e sem grandes investimentos. Isso porque o próprio Nubank ele já se vende apenas como Nu. Então eu não sei se eles já estavam pensando nessa possibilidade em algum momento, mas querendo ou não, eles já tiveram uma sagacidade aí há muito tempo atrás. Então eu particularmente acho muito esquisito chamar ele apenas de Nu, porque fica até difícil de entender o que ele é, né? Mas no tamanho que é o Nubank hoje, qualquer pessoa que vê esse logo com N roxo já sabe do que se trata. Agora, uma discussão que eu tive no final de semana e que não tem cabimento, pessoal, é o seguinte: primeiro, que no Brasil é muito difícil um banco quebrar, principalmente quando falamos de um dos maiores bancos da América Latina. E sempre aparece um infeliz dizendo que o Nubank vai quebrar, mas acredite, pessoal, ele não vai quebrar. Assim, a verdade é que ele até pode, porque nada é impossível. Mas lembre-se que as chances são mínimas, praticamente nulas. Isso porque o Nubank, hoje, ele já é o 2º maior banco do Brasil em número de clientes. Ele já passou grandes e tradicionais bancos do Brasil. Então hoje, ele só perde para a Caixa Econômica, que deve ter em torno de uns 150 milhões de contas. Ou seja, a gente está falando aqui do 2º maior banco do Brasil. Então imagina que esse banco quebra. É 110 milhões de brasileiros sem dinheiro. E isso não ia quebrar só o banco e essas pessoas, ia quebrar a economia por inteiro. Isso porque nesse bolo, pessoal, existem contas de pessoas físicas, contas jurídicas, conta empresarial e por aí vai. Então, se a maioria dessas pessoas quebrarem e ficar sem dinheiro para poder fazer compra, para poder pagar imposto, o Brasil quebra junto. Então aí você começa a entender a dimensão do problema que um banco desse quebra. Um banco pequeno que tem ali seus 1.000 ou 2.000 clientes, beleza, isso não afeta o Brasil como um todo. É um problema ali numa bolha de pessoas. Agora, se o Nubank quebrar, se o Itaú quebrar, ou algum desses grandes bancos quebrarem, já era o Brasil, já era boa parte da economia. Então hoje, até um exemplo recente que a gente teve é o Banco Master, que ele está quebrado, com dívida. Mas mesmo assim, já tem uma lista de bancos que querem comprar ele. Ou seja, garantindo a segurança do seu cliente. Ou seja, pessoal, mesmo que um banco desse tamanho tenha dificuldade financeira, sempre vai ter outro banco querendo comprá-lo. Ou na pior das hipóteses, o governo vai dar um socorro para ele, como já fez diversas vezes com bancos, ou até mesmo com empresas como a Americana. Então é isso, pessoal, esse vídeo de hoje foi só para tranquilizar todo mundo da situação do Nubank e de outros bancos em geral. Pode ficar tranquilo que o Nubank não vai fechar como estão dizendo por aí. Pode continuar usando as caixinhas tranquilamente, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, deixar um comentário aqui pra gente poder estar trocando essa ideia, né, sobre o vídeo, beleza? Valeu, tamo junto e tchau!